A gente sabe onde eu queria estar hoje, agora, nesse 4 de dezembro? Lá em Salvador. Aliás, Salvador a gente quer estar todo dia, né? Visitar aquela cidade maravilhosa. Mas especialmente hoje, enquanto cientista da religião, eu gostaria de estar lá, viu? Porque, assim, as ruas do Pelourinho, elas ficam completamente tomadas por uma multidão. É um mar de gente lá, todo mundo vestindo de vermelho e branco, e aí no ar, não sei se vocês já viram aí algumas imagens e vídeos, a gente ouve no ar assim uma mistura de som que deve dar um arrepio só de olhar, né? São gritos lá de Viva Santa Bárbara, e aí se misturam esses gritos com outros gritos de Epa Rei Ançã. É uma imagem muito poderosa, é uma imagem que mostra muito da religiosidade brasileira, porque é uma festa que une no mesmo abraço uma Santa Marte, lá do início do catolicismo, e uma orixá poderosíssima, uma divindade de matriz africana. E a pergunta que a gente pode se fazer, olhando essa celebração, é como é que duas figuras que aparentemente vêm de mundos tão distantes se encontram de um jeito tão intenso ali na Bahia. Enfim, essa é a grande questão. E ela leva a gente para o coração, como eu disse, da religiosidade e da cultura brasileiras. Para entender essa fusão, não sei se é uma fusão, aliás, né, ou pelo menos esse encruzilhamento, como diria Simas, a gente tem que mergulhar a fundo, tanto na cosmologia iorubá, quanto nos textos sobre a vida dos santos, o que a gente chama de hagiografia católica. E, é claro, analisando o fenômeno complexo, problemático do sincretismo religioso. Então, a minha proposta com vocês nesse vídeo é justamente desvendar como é que essas duas narrativas que correm paralelamente atravessam a própria constituição da identidade brasileira. Mas antes de entrar no tema propriamente dito, eu acho que a gente precisa se afinar aqui quanto a um conceito. A gente precisa entender que na religião, ou pelo menos nas tradições religiosas, os mitos não são só histórias, né? Eles são narrativas cosmológicas. O que significa isso? Significa que a mitologia, os mitos, eles têm uma força própria. Eles estruturam a realidade mesmas das pessoas. Os mitos não é uma mentirinha, eles moldam a identidade, eles moldam a fé, a força das pessoas devotas, que nesse caso aqui são, na maioria, mulheres negras que vivem essa dupla pertença entre o catolicismo e o candomblé. E o palco onde a gente vê isso acontecer com mais força é justamente nessa festa de 4 de dezembro, que, aliás, se tornou patrimônio imaterial da Bahia desde 2008. Então, para entender essa relação, a gente precisa conhecer, obviamente, as partes católica e do candomblé, que remete à ancestralidade iorubá africana. Vamos começar pela Santa Bárbara. Quem é que foi Santa Bárbara, né? A história que chega pra gente da santa é um drama religioso, assim, gente, pesadíssimo e digno, digamos que, de um roteiro de cinema. Santa Bárbara, ou então Bárbara, teria vivido lá no século III, na Nicomédia, que hoje fica onde é a Turquia. Ela era filha de um homem pagão, que era devoto aos deuses romanos, e a narrativa diz que ela era tão, mas tão bonita, que o pai a mantinha presa numa torre. Ele trancava a Bárbara numa torre para protegê-la do mundo, para protegê-la dos pretendentes e deixá-la pura. Era como que uma princesa na torre. Te disse que essa história era digna de cinema, né? Só que aqui a narrativa não é bem um conto de fadas, né? Ainda que a geografia, né, a história da vida da santa, tenha assim os seus elementos mágicos. Aliás, o historiador Michel de Certeau, gente, explica que a hagiografia, ela não tem um compromisso com a verdade histórica. Ou seja,
A geografia, ela não é uma biografia como a gente entende hoje. O objetivo dela não é contar os fatos, como aconteceram. Não, é apresentar uma vida exemplar de uma pessoa, incluindo elementos simbólicos, então, para criar um modelo de fé para os devotos. Então, quando a gente conta a vida dos santos e dos mártires e não há uma precisão histórico-biográfica, essas lacunas, na verdade, essas partes que a gente não sabe, objetivas, históricas, esses fatos da vida dessas figuras, na verdade, abrem espaços para que os fiéis ou a própria igreja preencham a história da vida daquela pessoa com novos significados ao ponto de se tornar uma narrativa mitológica. E com Santa Bárbara não é diferente, né? A história de vida de Santa Bárbara, ela vai sendo adaptada ao longo do tempo para fazer sentido para as vidas dos fiéis ou para as lutas das pessoas que acreditam nela ou até para a igreja, né? E Bárbara realmente se tornou um modelo de fé que a gente vê hoje ainda lá em 4 de dezembro no Pelourinho, em Salvador, na Bahia, não é? Então Bárbara ficava lá presa na torre, né? Mas conta a história que certo dia, quando o seu pai estava viajando, ela desceu escondida da torre para ver um lavabo ali que o seu pai tinha mandado construir lá embaixo, no pé da torre. Aí, vendo que o lavabo tinha apenas 2 janelas, Bárbara vai convencer os construtores, os pedreiros, a colocar, abrir uma terceira janela. Aí você pode me perguntar, né, por que isso é importante para a vida e para a história da Santa Bárbara, né? Porque justamente esse elemento, segundo a narrativa, é que vai lhe custar a vida. Porque a terceira janela ali, na verdade, é um símbolo da Santíssima Trindade. É aí que o seu pai, pagão, devoto aos deuses romanos, percebeu que Santa Bárbara tinha se convertido em segredo. Pois é, daí a coisa começa a desandar de um jeito terrível para a filha, porque a reação do pai não foi só de raiva, mas foi como se fosse uma traição no nível mais profundo do termo, né? Uma traição cosmológica, uma traição religiosa. E até então o cristianismo não era aceito principalmente pelo Império Romano. Então, o que o pai fez? O pai levou a filha, Bárbara, para uma montanha para tentar com uma espada. Mas aí Bárbara começou a rezar tanto antes do ato, que ela começou a entrar em êxtase e começou a levitar, começou a voar. Mas aí o seu pai agarra a filha pelo cabelo, puxa ela de volta, daí Bárbara é presa, ela é torturada nas formas mais cruéis que se possa imaginar, tudo isso para que ela renegasse a sua fé e aceitasse os deuses romanos, mas ela não cede, né? Ela é uma mártir. E o clímax da história, como todas as histórias dos mártires, não termina bem, porque depois de resistir a toda a tortura, Bárbara recebe então a sentença de... Daí a gente pensa que não pode ficar pior, a história fica pior, né? Porque quem vai executar Bárbara, na verdade, é o próprio pai. Eu acho que ele quis ter uma afronta, sabe? Aquele primeiro episódio que ele levou ela para a montanha, daí ele leva ela para a montanha de novo e agora ele consegue degolar ela com uma espada. Mas o que acontece no segundo depois em que a sentença é cumprida pela espada do pai, é o que define tudo, o que muda tudo, né? Dizem que o céu estava azul, que fazia um dia muito lindo, e aí nesse exato momento começou uma ventania e caiu um raio na cabeça do pai, Dióscuro, e matando ele de uma maneira fulminante. Pois é, a justiça divina nesse caso foi imediata, né? E essa cena final da geografia de Santa Bárbara é a chave de tudo, né? Porque ela se torna a santa protetora dos raios, a santa protetora dos trovões, ligadas às tempestades, e também a santa que nos protege
da morte súbita, né? A arma do crime, que foi a espada com a qual seu pai a matou, inclusive, também vai se tornar um símbolo de Santa Bárbara, né? É uma ressignificação muito poderosa que ocorre aí, porque, nesse sentido, a espada vai deixar de ser um símbolo do instrumento do martírio dela para se tornar agora um instrumento ou uma arma utilizada pela santa para a sua luta espiritual, não é? Então, quando a gente considera Santa Bárbara no contexto do catolicismo, para as pessoas devotas ao catolicismo, a imagem que fica, então, não é de uma Bárbara, uma Santa Bárbara, uma vítima passiva, sabe? Não, não. É a de uma guerreira que lutou até o fim contra a tortura, é uma guerreira que vem empunhando uma espada e que vem associada, então, a trovões, a tempestades, né? É uma figura que peitou o poder masculino personificado ali pelo seu pai e também pelo seu imperador, em nome do que ela acreditava. Santa Bárbara, então, ela se torna uma santa que luta, uma santa guerreira, uma santa que desafia toda a autoridade, uma santa ligada aos raios, a tempestades, empunhando uma espada. E aí, nessa altura, com essa última descrição, eu acho que pode ter levantado aí uns ecos, se você já conhece Yansan, não é? E aí é por isso que agora a gente cruza o Atlântico para encontrar aqui ecos da África Ocidental no Brasil, que vem da mitologia do povo Yorubá. Vamos falar agora sobre Yansan ou Oiá, né? A rainha dos ventos, a rainha dos raios, das tempestades, do fogo. A imagem que se tem de Yansan, principalmente para o candomblé, é a de uma mulher negra, imponente, que vem vestida de vermelho e dança com uma espada na mão, o alfange, e na outra o erochim, que é um tipo de chicote ou tipo de um espanador que geralmente é feito com crina de rabo de boi, e ela vai usar esses objetos, esse erochim, para controlar os ventos e também os espíritos dos mortos. E aí é importante, antes da gente continuar aqui na nossa prosa, gente, entendermos o que é um orixá. Porque um orixá não é a mesma coisa que um santo católico, nem um pouco. Os orixás são forças da natureza divinizadas, digamos assim, e também remetem a ancestrais que se tornaram deuses, né? Eles não são perfeitos ou distantes, né? Pelo contrário, eles têm personalidades complexas, eles amam, eles odeiam, eles sentem ciúmes, traem, são traídos, eles lutam. Então, assim, o vento é Yansan, a tempestade é Yansan. Não há tanto uma distinção entre o Deus e o seu elemento, né? Pelo contrário, a divindade, o orixá, ela perpassa o elemento e é perpassado pelo elemento natural também. E a gente entende isso pelas narrativas que se fazem sobre ela, né? Sobre a mitologia, que são chamadas de Itãs. São histórias, narrativas incríveis, gente, que nos revelam, então, como é que Yansan se tornou tão poderosa? Yansan é uma força que não espera as coisas acontecer. Não mesmo? Yansan, ela faz acontecer. Ela é, digamos que, a personificação da agência, da ação, da iniciativa. E tem um Itã, uma narrativa, uma mitologia, que conta, inclusive, como é que ela adquire vários dos seus poderes, né? Já que ela é uma orixá muito poderosa. Diz o Itã que ela viveu um tempo com Ogum, que é o orixá ferreiro, e com ele ela aprende a manejar a espada e a forja. Depois ela vai lá, se relaciona com Exu, que é um orixá mensageiro, uma energia vital. E com Exu, Yansan vai aprender os segredos da magia, da comunicação. Daí o tempo que ela passa com Oxóssi, que é o caçador, ela aprende a arte da caça. Então, você já percebe que ela é uma articuladora, ela busca ativamente o conhecimento. A orixá Yansan, ela não fica parada, dependendo das habilidades de nenhum
outro orixá, de nenhum de seus consortes, de nenhum homem. Pelo contrário, ela vai lá e coloca a mão na massa. Isso é muito impressionante, porque por mais que a gente esteja falando aqui de proximidades entre Santa Bárbara e Iansã, nesses elementos, aqui está uma discrepância bem fundamental, né? Enquanto que Santa Bárbara era a donzela, a virgem pura, casta, não, Iansã é a mãe, a Iansã tem muitos consortes, ela é a dona de si, se joga no mundo e mais, ela se apropria da força dos outros orixás com os quais ela se relaciona. Tem uma outra história, um outro Itã, que mostra muito esse lado transgressor dela, que é o Itã que conta quando ela roubou o fogo de Xangô. Eu acho que essa é uma das minhas favoritas, assim. Xangô foi o grande amor de Iansã, né? Xangô é o orixá do trovão. E diz o Itã que ele tinha um alimento que permitia com que ele cuspisse fogo. E era um poder que ele só queria para ele, né? É um poder que ele não partilhava com ninguém. Mas óbvio, Iansã, que ela foi curiosa, obstinada ali, vai lá e come esse alimento. E a partir daquele momento, Iansã também se torna capaz de cuspir fogo. E algumas versões apontam que esse alimento, inclusive, é o acarajé, né? As bolas de fogo apimentadas, que inclusive são alimentos, oferendas que se faz para Iansã, comida sagrada. Então pensa no que isso significa. Iansã, ela não pede permissão. Ela vê um poder, geralmente um poder masculino, olha só que interessante, e o toma para si. E aí você pode imaginar, né, o quão a masculinidade frágil vai ficar irada com isso, não é? A orixá Iansã é aquela que coloca tudo numa assimetria. E tanto é que tem outro Itã que diz que Iansã ela podia se transformar em búfalo para fugir dos seus inimigos e dos seus consortes quando eles ficavam irados com ela, né? E aí, até que um certo dia, o marido de Iansã, um dos, né, segue ela e descobre o seu segredo. Descobre que Iansã conseguia se transformar em búfalo, né, em búfala. E aí, as esposas dele, enciumadas, vão espalhar toda essa história falando que Iansã era búfala e tal. E aí, furiosa com essa traição, ainda na sua forma de búfala, Iansã começa a atacar todo mundo, atacar os rivais e massacrar todo mundo. Mas Iansã vai poupar os filhos. Ela vai poupar 9 filhos e antes de partir, ela deixa 2 chifres e chega a dizer, inclusive, que um dia, se eles estiverem em perigo, que eles esfregassem um chifre no outro, que ela viria em socorro veloz como um raio. É a força da mãe, né? E, inclusive vem daí o nome Iansã. Iansã, Oiá ou Matamba, né? No candomblé de Angola. A Iansã significa mãe dos 9. E esse mito mostra tudo, né? Esse a fúria, a transformação, a proteção de mãe e, de novo aqui, a conexão de Iansã com o raio, com a tempestade, com os ventos. Então, gente, as semelhanças com Santa Bárbara, elas são quase que espelhadas, ou pelo menos se colocam sobre os mesmos elementos. A gente tem a mulher forte, a espada, a tempestade, o raio, os ventos, a proteção. Mas uma coisa é a gente notar essa semelhança agora, aqui, olhando em retrospecto, né? Outra coisa é a gente entender como é que séculos atrás, lá no calor da Bahia, essas duas narrativas de fato se fundiram. Aliás, será que elas se fundiram? Porque a gente precisa, para pensar essa questão, entrar num conceito chave, que é o sincretismo religioso. Bom, o sincretismo religioso foi, antes de tudo, uma estratégia de sobrevivência e de resistência dos povos africanos escravizados no Brasil, não é?
Então, quando os escravizados estavam proibidos de cultuar abertamente suas divindades, sob a imposição violenta, inclusive do catolicismo, essas pessoas escravizadas começavam a associar seus orixás aos santos católicos. Essa é a narrativa mais comum que se contam aí, né? Então, quando eles se curvavam diante de uma imagem de Santa Bárbara no período colonial, na verdade, eles podiam estar usando a imagem de Santa Bárbara, na verdade, para cultuar as escondidas em Ançã. Essa pode ter sido e foi, né, uma forma de preservar a fé, a religiosidade, a cosmovisão e a identidade, por que não, do povo africano iorubá aqui no Brasil em regime de escravidão, né, sob escravização. Mas como eu disse, essa é a narrativa mais geral, digamos assim, e o sincretismo ele não é tão simples, né? O sincretismo levanta um debate enorme. Alguns pesquisadores, como por exemplo o famoso Pierre Verger, usa a metáfora da água e do óleo para nos indicar como é que se relaciona Santa Bárbara e Ançã, ou os orixás e os santos católicos, né? A água e o óleo são duas coisas que, mesmo no mesmo recipiente, eles se tocam, compartilham aí desse espaço, podem até momentaneamente se misturar, mas não se misturam de verdade. Eles sempre têm ali bem claro o que é um e o que é outro, né? Há uma justa posição, cada um contendo ainda e mantendo a sua essência. Mas tem outros pesquisadores que enxergam o sincretismo como sendo uma fusão mesmo, né? Uma convergência que chega inclusive a criar uma outra religiosidade popular brasileira. E o mais curioso é que no início supõe-se que a associação de Santa Bárbara nem era com Inhansã não, viu? Era com Xangô, porque o Xangô também é ligado ao poder, ao fogo e principalmente ao trovão, não é? Xangô é o rei, é o orixá da justiça, que tem muito a ver com a iconografia de Santa Bárbara. Mas com o tempo, especialmente ali na Bahia, a conexão de Santa Bárbara com Inhansã acabou prevalecendo, né? Provavelmente porque a identificação com uma figura feminina e guerreira falou mais alto. Uma figura feminina, independente, ligada à espada e às tempestades, como a gente já tratou aqui. E a festa que a gente começou a falar de 4 de dezembro é justamente o palco onde a gente vê tudo isso acontecendo ao vivo, né? Essa aula, entre aspas, do que é o sincretismo religioso, ou pelo menos quais são seus frutos e dinâmicas, né? A celebração agora desse 4 de dezembro começa com uma missa lá na igreja Nossa Senhora do Rosário, no Pelourinho, que já é um espaço historicamente negro dentro do catolicismo. Depois da missa vem a procissão e é aí que a mágica acontece, digamos assim, né? Porque a gente tem adeptos do candomblé participando ativamente com suas roupas brancas, seus colares vermelhos, e não é raro a gente inclusive ver pessoas candomblecistas incorporando ali com a passagem do andor da Santa Bárbara. Pois é, a fronteira entre o sagrado católico e o sagrado afro-brasileiro, ela parece que simplesmente se encruza ali, encruzilha ali na rua, não é? Tem até aquele ditado popular, não sei se vocês conhecem, que traduz esse cruzamento de uma forma genial. E, aliás, que coloca tudo em uma outra perspectiva. Uma perspectiva que estudiosos chamariam de uma perspectiva simétrica. Não é que Inhansã é Santa Bárbara, é que Santa Bárbara é de Inhansã. Não é o orixá que se esconde atrás da santa, é a santa que foi trazida ou que é trazida para dentro do universo do orixá que agora pertence a ela. Entende como essa inversão começa, inclusive, a adicionar mais uma camada à questão do sincretismo? Ele não é apenas mais uma história de disfarce ou de sobrevivência, mas também vira uma declaração de que aquele universo católico
também pode ser absorvido e ressignificado. Não é só o catolicismo que pode ressignificar e absorver. Não, as coisas podem se dar em vias de mão dupla, né? E isso nos leva, então, a uma questão final. Tudo isso é muito bonito, tudo isso é muito forte, né? Mas a gente precisa pensar qual que é o impacto real dessa convergência na vida das pessoas de hoje. Né? Porque, por exemplo, a gente tem as filhas de Yansan que costumam dizer que a orixá é tudo para elas. Toda filha de Yansan é alegre, é valente, ela não tem medo de enfrentar nenhuma dificuldade. Dizem que as filhas de Yansan carregam um brilho especial, não é? E o mesmo acontece com as devotas de Santa Bárbara, né? Que são pessoas que vão para a batalha ou que assumem a bravura da geografia da santa nas suas próprias vidas, não é? Então, tudo isso reforça aquilo que a gente falou lá no começo, naquele conceito de narrativas cosmológicas, né? Dos mitos como não sendo apenas historinhas, não, né? São narrativas mágicas mesmo, como já diria o antropólogo Marcel Mauss, né? A narrativa não está ali no mito em si, não está na história ou no que a gente entende da história, o que ela significa, não. A mitologia, a força da mitologia está na implicação que ela assume na vida das pessoas, na agência que ela faz para ressignificar como as pessoas se comportam, veem o mundo e se reconhecem nele. Então, ao cantar, ao rezar, ao simplesmente ouvir os feitos de Yansan e Santa Bárbara, essas devotas e filhas estão ativando essa força mitológica. Elas reestabelecem seus laços com o sagrado. Quando a gente narra uma mitologia, isso em si, para o Marcel Mauss, né, é um ato mágico, movimenta a energia, invoca a presença da divindade recontada nesse mito. A história se torna viva, palpável, física. E quando as mulheres se identificam com essas figuras, as devotas e as filhas de Yansan, obviamente, se fortalecem, sem dúvida, não é? O arquétipo de Santa Bárbara e o arquétipo de Yansan, digamos assim, usando esse termo aí de uma forma genérica, esses arquétipos oferecem modelos de forças, modelos de independência, modelos de coragem e até modelo de uma transgressão que é necessária. Aí, se a gente considera a questão das mulheres negras que historicamente enfrentaram tantas batalhas, isso ainda ganha uma outra importância, não é? Então a gente fez uma longa jornada, né? A gente partiu ali da festa vibrante, que eu queria estar ainda lá em Salvador, lá no Pelourinho. Ainda vou, gente, ainda vou. Vamos fazer uma vaquinha, vai. Segue aí, inscreve, curte aqui o vídeo, para que bastante gente se sensibilize e leve a gente para fazer essa cobertura ano que vem lá, né? Porque a gente partiu aqui nesse vídeo dessa festa lá em Salvador, a Santa Bárbara e Yansan, não é? Para entender, então, como é que a conexão se dá entre uma Santa Marte, lá da Anatólia, e agora uma orixá que vem da África Ocidental Yorubá, não é? A gente viu a partir daí como é que essas duas histórias, essas duas narrativas cosmológicas e mágicas, cheias de paralelo sobre força, sobre luta, sobre tempestade, como é que essas narrativas se encontraram aqui no Brasil através disso que a gente chama de sincretismo, um complexo e criativo e muitas vezes violento fenômeno religioso, não é? E talvez o mais importante aqui é a gente perceber que essas narrativas não estão lá no passado, né? Não, pelo contrário, elas são forças vivas, mágicas, elas continuam a moldar identidades, a dar poder a uma comunidade, às pessoas, e aqui especialmente às mulheres, não é? E para terminar, eu não poderia deixar de mencionar um movimento contemporâneo em torno do sincretismo, que inclusive alguns terreiros de candomblé estão fazendo, né? Eles estão buscando, diante dessa questão de apropriação ou não,
muitos desses terreiros estão buscando uma reafricanização de Yansan, ou, no contexto que a gente está falando, uma desincretização da orixá em relação a Santa Bárbara, né? Para que as duas não venham sempre juntas, né? Quando se fale de Yansan, fale-se de Yansan. Quando se fale de Santa Bárbara, afinal, não há mais uma necessidade, né? E qual que é a ideia dessa separação, essa reafricanização, essa desincretização, né? A ideia parece ser remover as associações dos orixás com os santos católicos, não só a Yansan, mas todos os orixás, né, para tentar uma pureza, um resgate original da religiosidade da cosmovisão africanas, né? E aí a grande pergunta que fica, que eu quero deixar para vocês e ouvir de vocês é a seguinte, né? Em uma matriz religiosa plural, com tantos entroncamentos e encruzilhamentos, como é a matriz religiosa brasileira, marcada pela fusão, pela criatividade, pelo conflito, pela resiliência, né? O que você acha que pode ser ganhado, ou pode se ganhar, e o que você acha que pode se perder ao tentar realmente separar esses fios que foram tecidos juntos, ou pelo menos em paralelo, por séculos de história, de dor e, acima de tudo, de resistência. E aí, me conta aqui nos comentários, curte esse vídeo. Eu sou Paulo Henrique Lopes, doutor em Ciência da Religião. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha feito você refletir. E já se inscreve aqui no canal para a gente continuar a encantar o mundo com conhecimento qualificado sobre religião. E por falar em conhecimento qualificado, você sabe que sempre pode encontrar todas as referências que eu utilizei nesse vídeo aqui embaixo na descrição. Então até já e bons ventos!